Olá, amigos do esporte. Estamos hoje com mais uma entrevista no projeto Muito Além da Educação Física, que traz aí depoimento de colegas de profissão que se formaram e partiram para áreas, digamos, um pouco não tradicionais daquilo que a gente está acostumado. E hoje eu tenho muita satisfação aqui de estar trazendo para nosso bate-papo o professor Ricardo Vinha, meu colega lá na IASH, da USP Leste, o Ricardo, formado em Educação Física na Fefisa, antiga Fefisa, infelizmente, né? A Fefisa que fechou as portas. E depois o Ricardo traçou um caminho muito interessante aí que eu acho legal para a gente conhecer, para a gente bater papo. Então, Ricardo, primeiro, obrigado aí pela sua disponibilidade, obrigado aí por atender o meu pedido e é sempre bom a gente ouvir, né, essas possibilidades que a nossa área oferece, até indo para outras áreas, né, que nós temos aqui encontrados nos nossos entrevistados. Obrigado, boa tarde, professor Dante. É um prazer falar com você e também com as pessoas que nos acompanham nesse vídeo. Bom, Ricardo, eu queria que você começasse falando da tua entrada na nossa área, né? Você é formado na extinta Fefisa e queria saber quais eram os seus objetivos ao entrar na área da educação física. Tá, obrigado, Dante. Olha, eu queria ressaltar que a educação física foi uma escolha minha desde a época do ensino médio, nosso antigo colegial. Eu gostava muito das aulas de educação física, me espelhava nos professores que eu tinha. E eu tinha muito claro para mim que eu queria fazer educação física. Isso foi uma grande vantagem porque não precisou nem fazer cursinho, nem buscar qualquer definição. Assim que eu concluí o antigo terceiro colegial, o terceiro ano do ensino médio, eu já prestei vestibular na Fefisa, que era, na oportunidade, na década ali de 90, uma grande faculdade de educação física, muito parceira da USP, aliás, com professores atuando em ambas as casas. E eu morava em Santos, Dante, e fazia a educação física na Fefisa em Santo André. Ainda que eu tenha passado também no vestibular da FEFES, antiga FEFES em Santos, eu comecei a fazer educação física então em Santo André. Então, uma escolha, Dante, foi norteada por uma experiência de escola mesmo, de esporte. Eu era jogador de futsal, federado na época do colegial, né, na Liga Santista, e também muito interessado em praticar atividade física, articular atividade física com a saúde, e por isso que a minha escolha pela educação física se deu dessa forma. Eu passei em quarto lugar no vestibular da Fefisa, que foi certamente uma honra grande também, considerando que na época era um vestibular bastante concorrido para fazer educação física. Só para o pessoal saber, Ricardo, você citou aí, né, a parceria da USP com a Fefisa. A Fefisa, na época, é, era uma das particulares mais importantes do nosso estado, né? Além das públicas, né? O caso da USP, da Unicamp, São Carlos, a Fefisa ocupava um lugar de bastante destaque. Então, era uma escola realmente bastante importante que, infelizmente, como tantas outras, né, encerrou as suas portas. Muito bem, Ricardo, e me fala uma coisa, né? Como foi essa sua passagem ou esse seu interesse pela área de turismo? Eu esqueci aqui de citar, o Ricardo ele foi coordenador do curso de lazer e turismo da EASH, como vocês estão vendo aí no fundo da tela do Ricardo, e professor desse curso, aliás, talvez o primeiro professor do curso, né? Quando nós fizemos os primeiros concursos, o Ricardo foi aprovado e tornou-se coordenador do curso e, posteriormente, também tornou-se diretor da nossa escola. Então, Ricardo, gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa transição. O que te levou a procurar o lazer, o turismo e como que a nossa área contribuiu e ainda contribui, né, para essa carreira diferente daquilo que a gente está acostumado. Bom, eu poderia destacar que o que me relaciona com o turismo é a área do lazer. Eu, como profissional de educação física, me dediquei durante uma longa data aí
atuando como monitor de recreação, seja trabalhando em hotéis, acampamentos ou até mesmo trabalhando no setor público. Eu já na faculdade era estagiário do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Santo André. E junto com essa experiência também já trabalhava como monitor de recreação aos finais de semana, feriados. Então, Dante, eu poderia destacar que a minha aproximação com a recreação e lazer, já desde a graduação, foi muito importante para o que viria a seguir. Aí eu fui fazer especialização na Unicamp, depois fiz meu mestrado na Unicamp também na área de estudos do lazer, ainda que seja um mestrado em educação física, mas a área de concentração no lazer. E aí o doutorado eu fui fazer em turismo e lazer na USP. Eu achei importante buscar uma outra instituição na época, mesmo com um doutorado na Unicamp praticamente garantido. Eu vi aí, até por conselho dos próprios professores, a busca por uma instituição como a Universidade de São Paulo, por conta do alinhamento com o turismo. Eu queria justamente aproximar com o turismo e o lazer. Tanto que minha tese, Dante, foi sobre turismo de aventura, unindo aí o turismo e o esporte e a educação física no doutorado. Então, era o que eu tinha em mente, estudar essas questões que envolviam o turismo. Então, a minha aproximação com o turismo foi certamente pelo lazer como um campo transversal, um campo transdisciplinar que envolve a educação física e o turismo como áreas predominantes. Então, Ricardo, nessa área do lazer, o que que você poderia dizer para as pessoas que vão nos assistir, né? Que tipo de atuação? Você já citou aí, né? Hotéis, enfim, ruas de lazer, que a gente sabe que existiam muitas, não sei se ainda existem. Que áreas do lazer o nosso profissional, o egresso de uma escola de educação física, pode atuar e dar seguimento a essa carreira? Eu entendo que a área do lazer, Dante, e colegas que me ouvem, ela é muito importante, não só no Brasil, mas também no mundo. A gente acompanha como a área do lazer e as atuações mais profissionais no campo da recreação, elas têm se colocado como uma possibilidade de oferta, de empregabilidade para os nossos estudantes de educação física muito importantes. Eu dei exemplo do hotel, do acampamento de férias, dei exemplo do setor público. Mas a gente poderia considerar uma miríade aí de possibilidades de atuação para esse profissional na área da educação física. Eu vejo, por exemplo, hoje surgir muito forte as corridas de rua. Vou dar um exemplo bastante concreto. Temos visto aí diversos festivais, corridas de rua sendo organizadas e vemos a atuação de profissionais de educação física, no entendimento que quem corre essas provas, a sua expressiva parte, são atletas amadores que não têm a expectativa de vencer a prova, mas simplesmente de superar seus desafios, né? Então, assim, nós vemos uma atividade muito mais relacionada ao lazer do que à performance. E aí nós poderíamos considerar o basquete, Dante, que é a sua área de atuação, o vôlei, né? Todas as modalidades esportivas que nós temos a possibilidade de atuação do profissional de educação física que extrapolam a questão da performance. Então, eu considero a área do lazer uma área bastante interessante para esse profissional que vem da área da educação física e que vai relacionar essas atividades do lazer à atividade física, à saúde, ao bem-estar, né? Então, aproveitando aí a sua formação nessa área e relacionando também, Dante, muito importante com a área do esporte, seja esporte coletivo, esporte individual, né? Eu vejo uma aproximação do lazer muito forte nesse sentido. Como é que você vê, Ricardo, a questão do lazer, que hoje está muito em voga também, se eu estiver errado, por favor, me corrija, nos cruzeiros marítimos. A gente encontra muitos profissionais da nossa área atuando em navios. O que que você poderia falar sobre isso? Dante, é importante sua pergunta, porque assim eu vejo uma estrutura dos navios muito próximo que nós encontramos nos hotéis, né? A atuação do profissional de educação física na área da recreação, no caso dos cruzeiros e até mesmo dos hotéis, ela vai se dar em grande parte na atuação em atividades físicas da recreação. Vai ser a aula da hidroginástica, vai ser a atuação nos esportes que acontecem nessas localidades. E no caso do cruzeiro, mais especificamente, a parte da recreação é muito forte, né? Lógico que tem uma interface com o turismo aí muito grande também,
mas eu vejo a atuação do profissional de educação física, mais especificamente na recreação, lidando com as atividades físicas que acontecem nesse cruzeiro marítimo no campo do lazer. Eu dei exemplo da hidroginástica, poderia dar exemplo aqui até mesmo na coordenação de atividades que envolvem os espaços de atividade física dentro do cruzeiro. É o caso das academias de ginástica, até mesmo a prática de esportes. E não raro, né, Dante? A gente tem visto também cruzeiros temáticos, Sim. como é o caso do Cruzeiro Fitness, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de ir em um deles, onde tudo gira em torno da temática do fitness, da atividade física, da saúde e do bem-estar. Não é de se esperar que tenhamos aí consumo de bebida alcoólica, alimentos que não sejam articulados aí com a prática da atividade física. Não raro temos marcas e suplementos presentes nesse cruzeiro, ou seja, é todo um grupo, é uma cadeia produtiva associada aí ao esporte, atividade física, à saúde e ao bem-estar, e que o profissional de educação física, na minha opinião, deve estar bastante atento para participar dessas atividades. Mudando agora o foco para o turismo, você tem tido experiências fantásticas, né? Eu tenho acompanhado até por nossa proximidade lá aí na IASH. Você tem participado de vários eventos relacionados a lazer e turismo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o turismo, e especificamente sobre o turismo esportivo. Porque hoje também esses grandes eventos esportivos movimentam um público muito grande, né? E eu mesmo já tive a oportunidade de participar de eventos esportivos e vejo como o turismo esportivo está crescendo. Bom, eu entendo que é uma pergunta mais que relevante e articula diretamente o que eu faço nesse campo de atuação, né? Se a gente considerar, Dante, a possibilidade aqui de atuação da educação física junto com o turismo, pela perspectiva do lazer, como eu estou defendendo aqui, também nesse tema da entrevista, a gente vai considerar como muito, muito positiva essa atuação também no turismo. Eu quero destacar inicialmente a atuação acadêmica. Eu tenho atuado em ambas as áreas. Eu sou, por exemplo, professor e orientador permanente do programa de pós-graduação em Ciências da Atividade Física, onde nós temos o mestrado, estamos juntos, né, Dante? Nesse programa, que avança agora para o doutorado com a nota da CAPES, e também atuo ao mesmo tempo no programa de pós-graduação em turismo da USP. Ambos os programas acontecem na EASH e esse programa já nota 5 da CAPES com mestrado e doutorado. Eu vejo aí, Dante, a possibilidade muito forte de atuação acadêmica da iniciação científica até o pós-doutorado, trazendo profissionais, seja da educação física ou de outras áreas, para articular com esses dois programas, né? E aí a minha correspondência e meu compromisso também em publicar para esses dois programas, em produzir pesquisa para esses dois programas. Então, isso exige aí uma disciplina, em termos de pesquisa, e você conhece e sabe muito bem disso, bastante, assim, vamos dizer assim, difíceis, mas que realmente vale a pena. E falando especificamente do turismo esportivo, que é mérito aí da sua pergunta, Dante, eu entendo que essa minha atuação e até mesmo formação, tanto na educação física como no turismo, a educação física na graduação, o turismo na pós-graduação, me permitiu trazer essas duas áreas de atuação e pensar em pesquisa e em atuação profissional. Você mencionou aí os grandes eventos esportivos. Nós tivemos em 10 anos, desde lá 2007 até 2016, se a gente considerar os Jogos Pan-Americanos, Parapan-Americanos, Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo FIFA, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, nós tivemos 10 anos aí de um desenvolvimento brilhante e notável no que diz respeito aí ao turismo e o esporte. Para nós que estudamos essa temática, foi algo absolutamente extraordinário para poder acompanhar esses eventos, para poder produzir pesquisa, levar os alunos na porta de estádios, nas arenas esportivas para colher dados. E tivemos alunos, inclusive, que atuaram no voluntariado de jogos como os Jogos Olímpicos, por exemplo, e temos aí os Jogos, a Copa do Mundo Feminina de futebol já no ano que vem, né? Então, assim, o Brasil não para nós aí acaba sendo uma perspectiva muito positiva de estudar o turismo esportivo, de entender como as pessoas se deslocam
para esses eventos, como se hospedam numa cidade como São Paulo, que tem sido cidade-sede desses jogos. Então, Dante, eu entendo que essa área do turismo esportivo é uma das mais promissoras que nós temos para poder aliar ou articular a área do turismo com a área da educação física. Você citou esses eventos e citou um detalhe que, na maioria das entrevistas que já foram feitas, né, dentro desse projeto, quase todos os entrevistados citam a importância do voluntariado para um possível início, um despertar, pelo despertar o gosto pela atividade. O que que você poderia falar sobre isso? Ah, sua pergunta é muito apropriada, Dante, e dialoga diretamente com a Unesco, que adotou como tema desse ano em suas campanhas o voluntariado. Para você ter uma ideia, eu queria convidar a todos que nos ouvem aqui também. No dia 16 de abril, nós vamos ter o Dia Mundial do Lazer. Assim como nós temos no dia 27 de setembro o Dia Mundial do Turismo, em 16 de abril é o Dia Mundial do Lazer, onde o lazer é comemorado em todo o mundo com várias atividades, e o nosso grande parceiro na USP tem sido o SESC, o Serviço Social do Comércio em São Paulo, fazendo várias atividades. E por que eu destaco o Dia Mundial do Lazer? Porque o tema central do Dia Mundial do Lazer, Dante, é justamente o voluntariado nos serviços de lazer. Como é importante o papel do voluntariado, não só em estágios iniciais, claro, para os estudantes que nos ouvem aqui, mas também para os profissionais da área da educação física. Como é importante nós estarmos disponíveis para poder oferecer atividades de lazer, para poder minimizar as barreiras de acesso a essas atividades nos vários equipamentos de lazer. Né? Eu tenho certeza, Dante, que você, com toda a sua experiência, atuou como voluntário, eu também atuei e sigo atuando como voluntário em diversas atividades, mesmo como profissionais que somos, né? Porque é fundamental e importante que o tema do voluntariado ele esteja na pauta da atuação do profissional de educação física. Eu só queria reforçar, né, Ricardo, você falou aí do nosso voluntariado, que é uma experiência fantástica, não é? Apesar de anos, anos e anos aí de experiência na área, quando você se depara com um voluntariado dentro de um grande evento, você passa a olhar, né, as coisas de uma outra forma. E mesmo com toda a experiência, com toda a idade já sendo carregada nas costas, o voluntariado realmente é uma experiência fantástica. Eu costumo, sempre que eu tenho a oportunidade de me dirigir a alunos de graduação, eu falo do voluntariado, porque realmente é uma experiência maravilhosa. Você se deparar, né, como por exemplo, em Jogos Olímpicos, você como voluntário na Vila Olímpica, se deparar com os grandes ícones do esporte, é algo que realmente não tem preço. É algo realmente maravilhoso. Sem dúvida, concordo plenamente, Dante. A gente tem que incentivar nossos alunos a participarem dessas atividades, né? Bom, Ricardo, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da formação. Ou seja, uma pessoa da nossa área que pretende seguir essa carreira, seja do lazer, seja do turismo, e você já citou de alguma forma isso através das questões acadêmicas que você colocou, né, do mestrado, do doutorado, da iniciação científica. O que que você diria, principalmente para os jovens que eventualmente irão assistir essa entrevista, o que que eles deveriam buscar em termos de formação para poder ter assim uma perspectiva dentro de uma nova área. É só pergunta, Dante, articula muito com a minha aula da semana passada. Depois da direção, eu voltei a dar mais aula na graduação, né? Porque, como Todo você sabe mundo, bem, todo mundo volta à vida de um ser humano normal. exatamente, alguns colegas me falaram que eu estava novamente ao chão da fábrica. Exatamente. Mas você sabe muito bem as demandas de um diretor numa unidade como a EASH, onde nós temos aí hoje 265 professores, 180 funcionários e mais de 5 mil estudantes, né? Então a dedicação de quem está na liderança de uma escola desse tamanho é muito grande. Então eu volto esse ano para as atividades da graduação, já dava aula na pós também, e na aula da semana passada eu frisava para os alunos justamente isso, Dante. Eu comentava com eles que eles tinham chegado na USP, parabenizando, né, a todos e todas por esse êxito,
mas mostrando para eles que eles estavam ali no primeiro dia da primeira semana do primeiro ano da formação em graduação. E foi importante mostrar para eles um percurso formativo que envolvia um caminho muito longo, Sim. que seria possível trilhar, se assim eles o quisessem, que extrapola a graduação de 4 a 7 anos, né? O que nós temos na graduação da Universidade de São Paulo. Ou seja, eles poderiam avançar para uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e mostrei para eles também o caminho que nós, professores na USP e na universidades públicas, seguimos geralmente na livre docência e até mesmo alguns de nós chegando ao cargo de professor titular. Então, esse caminho todo, quantos anos levaria? Eu fiz uma conta com eles e eles, meu Deus, mas quanto tempo levaria para chegar, né, no cargo de um professor titular? Então, 4 anos na graduação, 2 anos no mestrado. Se considerar um ano na especialização, né, antes do mestrado, e depois mais 4 anos no doutorado, um ano no pós-doutorado, né, aí livre docência, aí depois professor titular, e aí eu falei para eles, olha, nós temos aqui entre os 265 professores, 16 docentes que são titulares, ao qual eu me incluo, né? Fui titular em 2019. E assim, eles imaginam que a gente vai lá chegar com 90 anos e ser o professor titular finalmente. Mas assim, foi muito bacana para que eles pudessem sentir o caminho longo que eles podem fazer academicamente, se eles quiserem. E profissionalmente, obviamente, a formação em graduação, muitos deles param aí, já é mais do que o suficiente. E pela nossa experiência, né, Dante, eles voltam a estudar na universidade, alguns ficam alguns anos, vários anos no mercado e voltam para fazer o mestrado, né, que é algo que é muito interessante. Não necessariamente para ser professor de universidade, mas porque o próprio mercado profissional tem valorizado a formação estricto sensu também no mestrado. Então, eu queria destacar também como é importante a formação acadêmica estar aliada à atuação profissional. Bom, Ricardo, já partindo mais ou menos para a nossa reta final aqui, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está o mercado de trabalho nessa área de lazer e turismo para um profissional, claro, eu nem diria do seu nível, porque o seu nível, o mercado tá sempre aberto, né? Você já é uma pessoa reconhecida internacionalmente. Mas esse mercado, como é que ele se comporta em relação a esses jovens que eventualmente vão trilhar esse caminho? Nós temos monitorado esse mercado não só no Brasil, Dante, mas me permita aí, até se falou da perspectiva internacional, olhar internacionalmente. Eu sou atualmente diretor na Organização Mundial do Lazer, e a gente tem olhado no contexto bastante internacional de como está se comportando essa empregabilidade na área do lazer, na interface com o turismo, a educação física, a saúde. E também eu estou atuando como secretário-geral do chamado BRICS, que é um conselho ligado à educação física e ao esporte para os BRICS. Não só para Brasil, Rússia, Índia e China, mas também os BRICS Plus envolvendo países como Etiópia, Emirados Árabes. Então, a gente tem monitorado internacionalmente essa oportunidade de emprego, empregabilidade, né? E a gente tem notado que é uma área que cresce de uma forma bastante interessante para os estudantes, do ponto de vista de oferecer oportunidades ligadas aí, principalmente, Dante, ao tema da saúde e do bem-estar. Esse é um tema muito candente, muito importante para quem atua no campo do lazer ligado à educação física, ligado ao turismo, ligado à saúde. Então, nós temos monitorado essas oportunidades. Esse tema é um tema destacado, que nós temos visualizado aí em termos de atuação profissional. O tema do voluntariado é outro tema que chama muita atenção, como você coloca, mas em termos de empregabilidade, com atividade remunerada, sem dúvida, esse tema da Agenda 2030, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, saúde e bem-estar, tem sido um tema muito, mas muito forte, muito articulado, principalmente, Dante, depois da pandemia do Covid. Foi uma virada se já se tinha importante a atuação antes do Covid, depois mais ainda, porque as pessoas realmente se antenaram na importância de atividades ligadas ao ambiente outdoor, orientadas por profissionais e que possam estimulá-las à prática da atividade física, do turismo pelo lazer, né? Então eu ressalto, Dante, que é uma área que oferece interessante empregabilidade. E aí eu dei os exemplos
desde a atuação em hotéis, acampamentos, a recreação em espaços do setor público, por exemplo, se falou de ruas de lazer, a atuação em passos municipais, a atuação em festivais, até mesmo a articulação dessas atividades com os festivais esportivos, o turismo esportivo, as corridas de rua, os eventos que estão por acontecer, como a Copa do Mundo Feminina. Então, assim, nós temos aí possibilidades várias de atuação desse profissional na área do lazer. Muito bom. Bom, Ricardo, eu só tenho a agradecer tua participação, te parabenizar pela sua carreira. Eu que te conheci num encontro daqueles de profissões há muitos anos, aqui em Santo André, no Colégio Pentágono. É verdade. Eu fui convidado para falar sobre educação física, a gente estava numa salinha ali, e agora você aí ocupando cargos e desenvolvendo trabalhos maravilhosos, né? Então, essa sua carreira realmente ela é brilhante e que sirva de exemplo realmente para esses jovens que estão interessados em trilhar caminhos diferentes, né? Porque a nossa área ela proporciona esse tipo ela dá essa possibilidade de você trilhar caminhos na gestão esportiva, enfim, no lazer, no turismo e várias outras coisas que a gente tem observado nas entrevistas. Então, Ricardo, muito obrigado. Quero deixar para você as últimas palavras para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Tá certo, Dante. Obrigado. Eu acredito que o nosso encontro foi no Colégio Singular, não no Singular. Pentágono. Porque Sua memória está até melhor do que a minha. tanto é que eu atuei no Colégio Singular como profissional de educação física durante 7 anos, e como foi importante para mim atuar como professor de educação física, Sim. Dante. Além do bacharelado, eu também fiz licenciatura em educação física. Eu queria também ressaltar a importância da atuação nas escolas. A gente tem um papel muito grande e importante de atuação em escolas. O Singular, para mim, significou isso, essa oportunidade de atuar como profissional de educação física, estimulando o lazer pelas aulas de educação física também. Então, eu queria deixar aqui como recado final para quem nos ouve, primeiro agradecer, Dante, a oportunidade de falar aqui nesse prestigioso canal que você criou, que eu tenho certeza que atinge muitas pessoas. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você hoje. E também gostaria de saudar os profissionais de educação física que nos ouvem e estimulá-los a pensar a importância do lazer, da recreação na articulação aí com a saúde, o bem-estar e também o turismo, que foi mencionado bastante aqui, em especial na temática do turismo esportivo. Obrigado, mais uma vez por essa oportunidade, Dante. Bom, pessoal, tivemos mais um papo muito legal aqui, mostrando mais uma possibilidade da nossa área, que é o objetivo desse projeto, aqui com o Ricardo. E eu espero que aqueles que nos assistem e que vão nos assistir, prestem atenção nessas entrevistas, né? No canal do YouTube há várias entrevistas com diferentes profissionais em diferentes áreas. Então, agradeço mais uma vez a presença do Ricardo e saúdo a todos vocês aí, espero encontrá-los lá no canal do YouTube. Um grande abraço a todos.